trazer uma mensagem baseada, se for dar um versículo para se basear nessa mensagem, que está em Provérbios, capítulo 23. O Marquinho consegue colocar para a gente? Capítulo 23, e verso 24. Diz assim: grandemente se alegrará, se regozijará o pai do justo, e quem gerar a um sábio nele se alegrará. 25 também. Alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozije-se aquele que te deu a luz. A Bíblia nos convida a nos alegrarmos, né, nos nossos pais, e hoje nós estamos fazendo exatamente isso, né, com as cestas de chocolate que o Márcio recebeu, né? Um dia de alegria, um dia de festa, um dia de regozijo, um dia de trazer ao coração boas lembranças e se programar também diante de Deus para continuar os pais sendo bons pais. E a primeira coisa que eu queria trazer, eu já trouxe essa ideia na oração que eu fiz, nos trazer e nos puxar para a realidade de que não é fácil ser pai. É uma grande responsabilidade e um grande desafio para a vida inteira. Porque ser pai, assim como ser mãe também, mas ser pai não é uma tarefa que tem um começo e um fim. Não é uma tarefa, durante 3 anos você vai ser pai aqui, eu quero ver como você vai bem. Se fosse assim era fácil. 3 anos, né, Rogério? Fala, vou dar tudo que eu tenho. 3 anos eu vou ser o melhor pai. Mas não é assim. Vocês serão pais até os últimos dias, ou melhor, até o último dia da sua vida. É um desafio que se renova a cada tempo. Às vezes os pais, quando vê os filhos ficando adolescentes, falam assim: puxa, graças a Deus, louvado seja Deus. Passou aquela fase mais difícil, que eles eram crianças, e era difícil e tal. Ai, que bom, agora estão ficando mocinhos. Vocês contam ou eu conto? Ei, Rogério. Começam então novos desafios. Os pais precisam se virar do avesso para tentar aprender novas coisas, novas linguagens, novos desafios, tentar interagir com um novo mundo agora, de uma criança que você achava que tinha todo o domínio, mas agora ela começa a ser acionada por emoções que não vêm mais de você, que vêm de lá, e você precisa entender o seu mundo, a complexidade das coisas que a afetam, para que você consiga, primeiramente, conseguir se comunicar. Puxa, esse ser aqui saiu de mim, até hoje foi eu que dei de comer. E parece que não entende uma palavra que eu digo, eu também tampouco consigo compreender o que ele diz para mim, em relação à vida, às coisas. Puxa, eu ensinei para ele sobre Jesus, sobre a Bíblia, sobre a igreja, sobre família, mas esse ser que saiu de mim parece que está trazendo para mim, para dentro da nossa casa, uma nova configuração de vida e de coisas. E se os pais não souberem lidar com isso, se transformam talvez nos primeiros inimigos dos seus filhos. E muitas vezes ancorados em uma boa postura, na religiosidade, e nem se percebe que estão se transformando nas principais figuras inimigas dos seus próprios filhos. E aí precisa começar a reaprender tudo outra vez. Reinterpretar o que é o amor, reinterpretar os limites das coisas, até onde pode, até não pode, onde eu vou, onde eu não vou, e aí começa tudo de novo. Quando você achou que já estava vencendo uma etapa, vem outra. Aí passa-se seu tempo com muito labor, suor, choro, lágrimas, jejum, oração, livros lidos, reflexões, madrugada sem dormir, passa, e o filho vai lá para 23, 24 anos, está noivo e vai casar. Aí os pais chegam lá no cartório e falam: ufa, graças a Deus, até aqui eu consegui trazer os meus filhos, agora está aqui, vocês vão se casar,
agora vocês tocam as suas vidas, e agora eu vou ter paz. Vocês contam ou eu conto? Agora você vai ter seu filho talvez um pouco mais distante, outra casa, em outra cidade, mas continua sendo filho. E aí os filhos se multiplicam porque vem os netos, aí começa tudo de novo. A complexidade de ser pai vai muito além do que nós possamos imaginar e escrever, porque são coisas que no nosso dia a dia Deus nos dá força para vencermos. Mas são coisas complexas demais para tentarmos escrevermos e talvez fazermos uma apostila e ensinar como é. É impossível. Até hoje não há uma apostila. Se alguns dos senhores conseguissem escrever uma apostila de como ser um pai extraordinário, fascinante, brilhante, fazer com que seus filhos sejam nobres, então você será o homem mais milionário de toda a face da terra, porque até então ainda não conseguiram escrever. Conseguiram talvez grandes pensadores fazer alguns ensaios, escrever como livros interessantes do Augusto Cury, pais brilhantes, professores fascinantes, bases, princípios, coisas que possam nos nortear, nos inspirar os nossos filhos, mas o que fazer no dia a dia não tem como, porque os filhos são diferentes, reagem a situações diferentes, em ambientes diferentes. E lá está o desafio de ser pai, todos os dias. E o pai às vezes se vê numa situação, e um vem e fala, você tem que ser mais firme. Aí ele fala, tá bom, vou ser mais firme. Aí no outro dia vem outro, viu, você foi muito firme. Desse jeito vai perder seu filho. Ai meu Deus, então eu fui muito firme, então eu vou ser mais ameno. Aí quando o filho faz alguma coisa, tá vendo? Você foi ameno demais, aí ó, o que virou? E o pai sempre fica nele, o peso de encontrar o equilíbrio certo para ser um bom pai. E como encontrar? E como encontrar esse equilíbrio no meio do caminho? Depois que se passa, é muito fácil fazer um diagnóstico do que já passou. Você faltou nisso, você foi além nisso, você foi... Mas no meio do momento, o que é o mais difícil? Qual é o equilíbrio, qual é a forma necessária? E não raras vezes, um pai talvez de mais de 1 ou 2, 3 filhos, depois de decorrer de muitos anos, lutando todos os dias esse desafio, tentando ser equilibrado entre um filho e o outro, que tem personalidades diferentes, idades diferentes, coisas diferentes, e com toda essa construção, não é raro, depois de muitos anos, os próprios filhos olhar para trás e falar assim, meu pai falhou. Olha a grande dificuldade, o peso da responsabilidade que está sobre cada um de nós. Quantos acertos, quantos sacrifícios, quantas vezes deixou de realizar os seus próprios sonhos para realizar os dos filhos, quanto empreendimento, quanto esvaziamento de si mesmo, e ainda corre-se o risco de ser avaliado mal depois de tudo. Mas a grande palavra que eu trago para você nessa noite, pai, é para que você procure em Deus ser um bom pai. Eu acho que essa expressão é muito bacana, equilibrada e leve. Você não precisa ser um pai perfeito, mesmo porque você não vai conseguir. Não há como fazer uma obra perfeita com materiais imperfeitos. Não há como fazer um piso brilhante com cerâmicas de terceira. E nós somos de terceira. Nós não somos tão angelicais como se escreve nos livros, e até a própria religião quer imprimir em nós. É mentira que você é perfeito, você é falho. Você todos os dias erra ou tem dificuldades muito grandes dentro da sua alma e do seu caráter. E que precisa ser em Cristo vencido todos os dias. Então, não seja um péssimo pai, tampouco alcançará a ser um excelente pai, mas procure ser um bom pai, porque perfeito apenas Deus.
Quando olhamos para a Bíblia, encontramos grandes homens de Deus que erraram na sua paternidade. Davi errou na sua paternidade. Grande Samuel, o profeta Samuel, errou na sua paternidade. Grandes outros homens erraram no seu chamado de ser pai. E nem por isso deixaram de ser grandes homens de Deus e líderes e referências em outras áreas. Mas eu queria dizer isso para você: perfeito apenas Deus. Mas nem por isso se abata, nem por isso se desanime em procurar em ser um bom pai. Seja um bom pai. Talvez no final de todas as coisas, no final, lá no finalzinho da sua vida, depois dos seus filhos também estiverem mais maduros, interpretar a vida de uma forma mais integral, eles possam olhar para você e dizer: pai, o senhor não foi perfeito, mas o senhor foi um bom pai. Esse deve ser o desejo do coração dos senhores. Segundo lugar que eu queria dizer, segunda palavra, então a primeira palavra é isso: procure ser um bom pai. Perfeito você não vai ser, não, nem se tem essa pretensão, porque você vai se perder no caminho. Porque além de ser bom pai, você precisa ser um bom profissional, você precisa ser um bom marido, você precisa ser um... Então, se você se concentrar apenas em ser um bom pai, você vai falhar em outras áreas. E a vida é mais complexa do que essa. Então, se você ser um bom pai, obediente aos princípios do Senhor, já será um grande ganho para a sua vida. Amém, irmãos? Nós temos o costume de cobrar dos nossos pais, né, tantas coisas. E eles são homens também, que carecem das nossas orações e carecem da graça de Jesus, assim como nós, não é? Assim como nós que somos filhos, eles também precisam da graça de Jesus. Compreenda o seu pai a partir dessa perspectiva. Compreenda o seu pai a partir de que ele é um homem necessitado da graça, da misericórdia de Deus. Vai ser muito melhor. Segunda coisa, uma mensagem aos pais. Pais, você não é perfeito. Ok, acabamos já de solucionar esse problema. Mas você tem responsabilidades. Não fuja das suas responsabilidades. A Bíblia nos diz e coloca muitas responsabilidades aos pais, por exemplo. Deuteronômio 6:7. Consegue colocar alguns textos rapidinho aqui para a gente? Deuteronômio 6:7 diz assim: tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Essa aqui é uma palavra falando aos pais, ensinar a palavra aos seus filhos, né? Olha que não é difícil, ou melhor, não é fácil ensinar a palavra de Deus aos filhos. Em todo o tempo, inculcarás nos seus filhos essa palavra. É uma responsabilidade dos pais homens. Você é o sacerdote, sua esposa é a ajudadora. Você é um homem responsável por falar da palavra de Deus aos seus filhos. Nas nossas últimas 2, 3 gerações de crente, passou isso para as mulheres, né? As mulheres é a irmã da casa. E os homens, eu me preocupo em trazer o de comer para casa. E às vezes está se esquecendo da responsabilidade que é dos pais. Ô mulher, leva as crianças lá na escola dominical. Ô mulher, lê a Bíblia aí com os meninos aí, que eu estou com saco para isso não. Você está em pecado contra os seus filhos e contra Deus. A responsabilidade que Deus te dá é para você, homem, ensinar os seus filhos a palavra de Deus. Puxa, eu me lembro, quando eu era criança, eu ficava tão contente quando chegava no dia e meu pai pegava a Bíblia. É gostoso ver o pai da gente com a Bíblia na mão, dá uma segurança. Puxa, o meu pai. Vem aqui, filho, vamos ler um texto da Bíblia. Às vezes os pais têm medo de passarem uma imagem de fragilidade, né? Porque na nossa cultura parece que quem lê a Bíblia e ora assim é alguém muito sensível demais e muito fraco. E não é verdade, isso só está na sua cabeça. Pelo contrário,
Passa aos seus filhos uma mensagem de retidão. Leia textos bíblicos com seus filhos. Orem com seus filhos. Sabe? Não precisa ser aquele orador, né? Aqueles irmãos que ora de madrugada na rede TV. Não precisa ser com aquele fervor todo e com aquela profundidade toda. Não, mas ora para os seus filhos. Filho, vem aqui, filho. Olha, vamos ler um texto da Bíblia hoje? Leia com seus filhos. Mostre a eles que você também tem apreço pela palavra de Deus. Outra responsabilidade, guiar os filhos. Provérbios 22:6. Você deve guiar os seus filhos. Hoje os pais têm muita dificuldade nisso, né? Eu vi uma expressão que, inclusive é da psicologia, é interessante, mas às vezes traz uma mensagem errada para as famílias. Eu vejo assim, os irmãos podem pensar diferente, mas uma mensagem de que assim, negocie com os seus filhos. Eu acho que negociar com os filhos, talvez depois, quando já estiverem mais adultos, né, ele quiser comprar seu carro, você negocia com ele. Mas enquanto ele estiver debaixo da sua orientação, Deus te deu a responsabilidade de guiá-los. É difícil? É muito difícil. Eles vão dizer não, e você vai ter que então procurar meios de dizer sim a eles e conduzi-los no caminho da verdade. Tem crianças hoje de 8, 9 anos que os pais já estão dizendo, eu estou negociando com ele, ver o que ele pensa, o que ele não pensa, em relação a coisas importantes da vida. Não, olha, aqui o papai e a mamãe vai guiar você. É assim que vai ser. Tem que ter uma postura. Os pais não querem milindrar os filhos, né? Não querem milindrar. Você tem que ter autoridade sobre os seus filhos. Buscar a Deus graça. Eu sei que não é fácil, irmãos. Não é fácil. Mas é possível. Essa é uma responsabilidade dos pais. Guiar os filhos. Provérbios 22:6. Consegue colocar aqui? Ensina a criança no caminho que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensina a criança no caminho. Guia a criança no caminho que ela deve andar. Forja os seus filhos. Não, as nossas crianças nós apenas colocamos no mundo, mas quem vai forjar ela é os pensamentos do mundo. Oh, os pensamentos do mundo. Você está abrindo a porta do inferno para dentro do coração dos seus filhos. Seja um vigilante fiel do coração dos seus filhos. Deixe eles aprenderem a verdade do Senhor. E quando eles estiverem adultos, aí sim, eles terão toda a responsabilidade, toda a maturidade para seguirem seus caminhos. Mas quanto filhos, guie os seus filhos. Provisão dos filhos. 2 Coríntios capítulo 12, 14. Irmãos, vocês são os provedores dos vossos filhos. É isso mesmo. Os provedores da família. Hoje, é claro que as mulheres também têm um papel muito importante dentro da família, buscando também os seus recursos, mas a responsabilidade da provisão ainda deve ser entendida pela palavra de Deus que vem dos homens. Os homens devem prover. Essa é a responsabilidade dos homens, né? Puxa, eu vou prover para os meus filhos. Isso é bênção. Criar os filhos, Efésios 6, 4. Coloca Efésios 6, 4. Para mim, por favor. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Olha aqui para mim. É interessante, olha aqui, irmãos, para mim, olha aqui para mim. É interessante o capítulo 6 de Efésios, que o apóstolo Paulo, ele, um pouco antes desse texto, ele usa também a palavra paz. Mas é que na tradução para o português a gente não consegue perceber, porque a tradução é paz também. Mas na outra vez que o apóstolo Paulo usa a palavra paz, ele usa como se fosse pais, mãe e pai. Não é assim? Na escola fala reunião dos pais. É só os homens que podem ir? Não, as mães também vai, porque é a reunião dos pais. No grego, há uma palavra específica para pais, quando quer dizer homem e mulher. Mas no grego, há uma palavra específica para dizer pais, que é o plural da palavra pai, homem. E aqui é essa palavra. Quando o apóstolo Paulo usa
E vós, pais, não provoquei os vossos filhos a eles. Não está falando para o pai e para a mãe. Aqui é uma mensagem específica direcionada aos homens, aos pais, homens. Dizendo, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A responsabilidade de criar os filhos no Senhor é dos pais, é do homem, é do sacerdote. Olha que coisa maravilhosa, hein? Que responsabilidade. É dos pais homens. E veja, quantas falhas nós temos nesse aspecto nas nossas casas, principalmente nas nossas últimas gerações, onde as mulheres assumiram esse papel de falarem para os filhos. As mulheres têm que falar também? Tem. Mas a responsabilidade dos homens não está descartada. Pais, assuma essa responsabilidade. Viu, irmão José? De vez em quando você tem que pegar o telefone, irmão José. Ligar lá para a Bruna. Fala, Bruninha, vou orar com você agora, Bruna. Ela vai tomar até um susto. Nossa, o Mineirão está firme. Sim, eu estou firme, o pastor me ensinou. Bruno, fecha os olhos aí, Bruno. Deus abençoe a minha filha. Senhor, guarda a minha filha. Faça dela uma grande mulher de Deus. Deus, eu abençoo a minha filha e que ela seja uma grande mulher. Amém. O senhor tem que fazer isso. É a Bíblia que está falando. Não vai deixar só a Dorinha, de vez em quando, mandar uma mensagem lá, lendo um versículo da Bíblia, chorando para a Bruna. Não. Uma Dora, ela já faz isso mesmo, mas você tem que fazer também. O André. Viu, André? O Filipão está lá, você tem que de vez em quando pegar o telefone. Filho, estou ligando para você para orar. Às vezes eu ligo para brigar, às vezes eu ligo para corrigir, mas hoje eu tenho um texto da Bíblia aqui para ler com você. Ah, pai, que agora não dá. Vai dar tempo sim, menino. Me escuta aí. Oxê, escuta aí, ó. A palavra de Deus aqui diz assim, assim, assim. Eu vou orar por você, Felipe. Deus abençoe o Felipe. Felipe, saiba que você tem aqui um pai com os joelhos dobrados, filho. O pai está orando por você. Deus abençoe. O Felipe vai falar assim, oxe, o que deu no Andrezinho hoje? Disse, não, é que eu aprendi na palavra, que é da responsabilidade dos pais, orar e admoestar os seus filhos. É dos pais essa responsabilidade. É dos pais essa responsabilidade. Aleluia. É assim que tem que ser. Que Deus abençoe os nossos papais. Que nós sejamos vigilantes para com os nossos filhos e sejamos homens de Deus. Um bom pai faz o melhor que pode pelos seus filhos, mesmo que ninguém o compreenda. Não é assim? Às vezes a gente ajuda um filho, ninguém compreende. Mas ele não merece. Não é que ninguém entende que na equação do amor do pai não entra o merecimento. Mesmo que não merece, eu vou fazer. É assim que Deus nos trata. Faz sem merecer mesmo. Ele é meu filho. Ele é meu filho amado. Que Deus possa nos abençoar. Abençoar os papais para que continuem sendo o melhor pai de si mesmos. Que possam ser em si mesmos. Mesmo quando as demais pessoas pensam que você está agindo errado, que você está descontrolado, mas que se existe algum descontrole, que seja sempre para o lado do amor. Ah, você amou demais. Ah, é mesmo. Se eu errei amando muito. Porque a Bíblia diz assim, Rogério, se você tiver, não devais nada a ninguém, mas se tiver que dever alguma coisa, deva o amor. Isso significa o quê? Que sempre haverá espaço para amar mais. Então, se alguém falar para você, você amou muito, você fala, é mesmo. A Bíblia diz que não, a Bíblia diz que eu estou devendo ainda. Então, se for para exagerar, exagere na dose do amor. Procure ser equilibrado, procure ser firme, mas se for para errar, erre amando demais, Daniel, com a sua pequenininha lá. Ame ela até o fim. Ame ela com todas as forças do seu coração. Essa é a recomendação de Deus para a vida dos papais. E que nós, como filhos, possamos amá-los também. Saber que eles são limitados e que muitas vezes eles é que precisam do nosso abraço, eles é que precisam da nossa oração, eles é que precisam talvez de uma palavra de amor e de carinho.
Amém, irmãos? Então, essa semana, de tudo que eu falei aqui, se vocês esquecerem, essa semana, vocês que são papais, vai mandar uma mensagem bem bonita para os seus filhos. Bem bonita mesmo, exagerada. Chegar ao ponto de seus filhos olharem no celular, se eles estão longe, ou se for presencial, eles falam assim, nossa, que coisa. Esse é o desafio para vocês nessa semana. Tá bom? O irmão Cláudio vai mandar uma mensagem lá para a Érica. Vai falar, Érica, mas você, Érica, é a filha mais linda que Deus poderia ter me dado. E a Érica lá no estado, ai meu Deus do céu. Tá bom? O André vai mandar uma mensagem para o Felipe. Felipe, você é fruto de Deus. Você saiu de mim. Você é a coisa mais importante que eu tenho na minha vida. Você é o presente de Deus. Você é certinho aquilo que eu precisava para poder ser um pai feliz. Eu sou muito feliz com você, Felipe. Eu vou estar do teu lado, junto, em oração até o último suspiro da minha vida. E o Felipe vai olhar assim, nossa, que pai abençoado que eu tenho. O Fábio, então, tem bastante serviço essa semana. Mandar uma mensagem para cada um deles vai dar bastante serviço. Mas vai ter que ser exagerado. Não é só mandar uma mensagem assim, papai ama vocês. Isso aí você já faz. Negócio exagerado. Tá bom, Léo? Os seus não é para mandar para o celular, não, que eles estão lá. Faz algo especial. Tira um dia para fazer para um só. Eu sei que você está muito ocupado, mas vou pegar uma tarde e fazer com os 4. Não, aí está errado. Tem que falar assim, não, hoje eu vou me preparar para dar uma mensagem para o André. Aí chega tarde, você vai pensar durante o dia, você vai fazer e falar coisas lindas para a vida deles. Vai profetizar, abençoar a vida de cada um dos seus filhos. E assim todos os papais que estão aqui e os papais que estão ouvindo a gente aqui, marque a vida dos seus filhos. Quem sabe você possa reproduzir isso o mês que vem, o outro mês, até que vai chegar uma hora que vai passar 2 semanas, seus filhos vão ficar olhando para o celular e falando, cadê a mensagem do pai? É assim que a gente fica, né? Quando fica um tempo sem orar, sem buscar a Deus, a gente fala, puxa, eu preciso ouvir a voz de Deus. Deus abençoe, papais. Vocês têm a responsabilidade de iluminar Jesus para a vida dos seus filhos. Vamos ficar em pé?